A Oregon, a gente fez um brainstorm em um momento de mudança. Ela tinha um nome antigo, a gente queria mudar, né, crescer, e queríamos colocar o nosso serviço e o nosso diferencial no mesmo lugar. Nosso serviço, projetos, obras, e o nosso diferencial, projetos com significado pessoal, que a gente quer trazer a história do cliente. Porque projeto de revista, projeto bonito, qualquer um faz. Qualquer famoso ou não famoso, que é só copiar. Mas a gente quer trazer a história do cliente. O que ele vai chegar na casa dele e ver, essa é a minha casa. Ou até um amigo, alguém diferente, vem lá e fala, nossa, realmente essa casa aqui é a sua cara, foi feita para você. Então esse é o nosso diferencial de projeto aqui, por isso que vem o nome Oregon, vem da origem. A gente quer trazer a origem do cliente. É um anagrama com o sufixo on também, né? Para dar força, para dar destaque, mas vem da palavra origem. E também traz a origem da onde eu vim. Né? Eu sempre fui da obra, então nasci dentro da obra, então fui ajudante, fui pedreiro, construtor, depois me formei engenheiro. Eu escolhi a construção civil, que desde pequeno, né, a gente já viu meu pai chegando em casa sujo de massa, né, trazendo a história de obra, e aí a gente queria ir. Eu e meu irmão queria ir, eu fui para a obra junto com ele. E no começo meu pai queria deixar a gente, vai brincar na areia, fazer outra coisa. A gente era pequeno, tinha uns 8, 10 anos, né. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero participar. Aí até pedi para ele fazer uma latinha de thinner para mim carregar massa, que era muito pesada a lata de tinta, né. E aí comecei a trabalhar na obra, eu gostei. E aí com 12, 13 anos eu já estava trabalhando todas as minhas férias de escola, porque eu já ganhava dinheiro, né? E aquela época era bom. E aí com o dinheirinho fui comprando meu primeiro computador e fui indo. E aí me apaixonei pela obra, porque é um negócio tão... Como que você pode passar num lugar que tá só mato e de repente tem um negócio enorme, né? E quando eu não entendi, não fazia nem sentido pra mim isso. E aí depois fui entendendo que é um processo. Você vai por etapas, você consegue chegar lá. Então, acho que por ser da família, por eu ter participado desde pequeno, é uma paixão e é um negócio que eu entendo como funciona. Eu acho que é a mesma coisa do médico chegar lá pra você e falar assim, aqui é isso, o osso, o músculo e tal. Eu chego numa casa, eu vejo toda a estrutura dela, a fundação, eu entendo como ela funciona. Então, acho que é uma paixão por causa disso mesmo. Então, com 17 anos, meu pai já começou a me ensinar a tocar a obra praticamente sozinho, então eu conheci todas as etapas, de coordenar a equipe, que eu acho que é a parte mais dificultosa da parte de empreender ali na obra. E com 19 anos eu já estava tocando obra sozinho. Já estava na faculdade, porque eu saí do colegial e fui direto para a faculdade. E com 19 anos eu estava tocando obra sozinho. Então eu comecei a construir minhas primeiras casas aí com essa idade. Então nesse momento que eu estava fazendo faculdade e trabalhando de dia na obra, né? Foi um momento de muito aprendizado nos dois lados. Eu conseguia trazer um pouco de cada um, né? E eu já comecei, um pouquinho depois do meio da faculdade, eu já comecei a fazer alguns rabiscos de projeto para clientes conhecidos, né? A indicação do meu pai, né? E aí eu percebi que eu trazia muito da obra. O que quer dizer isso? Eu ficava muito preocupado com a execução na hora de fazer o projeto. Então eu fazia um projeto muito quadrado, muito padrão. Paredinha alinhada com paredinha, quarto alinhado com quarto, né? Isso é bom para quem vai fazer, né? E econômico. Mas esteticamente na arquitetura não fica legal. Então eu percebi que faltava isso nas fachadas, né? Então isso fui aprimorando com o tempo e fui me usando mais, porque quando eu comecei a faculdade eu queria fazer um projeto que fosse fácil de executar, essa era a minha preocupação. E depois eu fui aprimorando isso, falando, não, tem que ser bonito, tem que ser agradável e tem que trazer o que tem de novo, né? E também uma coisa que eu achei legal foi na parte de execução, a parte de aprender ali como que o método empírico do empreiteiro e do pedreiro, às vezes é perigoso, né? Porque eles trazem a experiência do que deu certo e do que já foi feito. Isso é muito válido, tem muita bagagem, eu tenho bastante respeito com os empreiteiros com isso. Só que ele não sabe como funciona por dentro. É a mesma coisa de uma pessoa que sempre foi curandeira e cuidava da família com ervas, tudo, e tem uma valia muito grande isso, mas o médico entende como funciona por dentro. Então ele sabe que algumas coisas ali não vai dar certo. Então é a mesma coisa. Então, por exemplo, uma questão que eu achava muito importante é a questão de massa e concreto na obra. Eles colocavam os materiais dentro da betoneira, que bate, mistura, né? E vai colocando água, vai amolecendo conforme precisa. Só que na faculdade, na hora de fazer de perceber como funciona realmente a resistência dos materiais, a água é muito prejudicial para a massa e para o concreto. Porque o que dá força ali de agregar os materiais é o cimento. Quando você põe muita água, o cimento fica como se ficasse com micro bolhas dentro. Ele fica mais poroso. E a hora que seca, a água sai dali e fica o buraco da água.
Então isso causa fraqueza no concreto e na massa, então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também que eu percebi foi que eles têm mania de querer reforçar a estrutura por conta deles. Ah, vou pôr mais um ferro aqui em cima desse lugar, por que não pôr um pilar nesse canto aqui, né? E acaba que isso prejudica todo o cálculo, porque a estrutura ela é harmônica. Então se eu tenho os pilares e a viga, então eu já estou pensando na viga solta de um lado, que vai segurar ou compensar o peso que ela faz no meio. Se ele vai lá e coloca um pilar onde não tem, ele está prejudicando o outro lado, e não onde ele reforçou. Então isso não se aprende na obra, porque eles não têm como ter essa visão, porque isso é a longo prazo. Isso foi feito com cálculo empírico em faculdade e várias outros levantamentos de dados, né? Então isso que eu acho que é uma dor dos empreiteiros na obra e que o cliente não tem como ter noção sobre isso. Bom, em tudo que a gente conversou até agora, todos esses projetos e essa mão de obra, né, de gestão, tudo isso a gente vai pensando em segurança, em conforto e comprometimento, né? Eu trago muito isso na obra de família e de criação, a questão de honra da palavra. Então, se eu me comprometer, se eu me propus a fazer isso para um projeto, vai ser feito de qualquer jeito, vai ser executado, vai ser finalizado, vai ser entregue. Então, acho que isso é muito difícil hoje em dia. O pessoal quer sempre pôr no papel e a palavra não vale nada. Então, minha palavra vale muito e eu sempre vou me comprometer a entregar o melhor. Principalmente que ele vai morar uma família. Eu sempre penso, e se fosse minha família? E se fosse eu morando ali? Eu não ia fazer de qualquer jeito. Eu não ia deixar inseguro. Com criança, com a gente ama, né? Isso é muito importante. Então, os valores da Oregon é esse. A gente quer entregar o melhor que a gente pode, com honra, com comprometimento e com segurança.